Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Nós vamos começar agora, esperar as pessoas entrarem agora na nossa live, esperar também a doutora Ticiane Figueiredo. Olá Gina, tudo bem? Nós estamos esperando um pouquinho para a gente começar a realmente falar um pouco mais sobre o evento e também sobre a nossa série de lives que começou há 2, 3 semanas. Então, estamos aguardando também a doutora Ticiane. Bom, meu nome é Maíra Delfino, eu sou da equipe do CONACRED, que é o Congresso de Crédito, e nossa data oficialmente mudou, nós transferimos para o segundo semestre devido a toda a questão que nós estamos vivendo aí. Olá, doutora, como vai? Olá, prazer. Olá, pessoal. Tudo jóia? Estou dando uma introdução rápida aqui ao Claro. evento, enfim, e tudo aquilo que a gente está mudando nesse momento também de datas. Bom, nossa série, o Conacred Lives, é uma série de lives que nós estamos fazendo todas as quintas-feiras às 19h30, sempre com um especialista diferente na concessão de crédito no agro, em alguma área diferente. Começamos esse mês, começamos com contratos com cláusulas take or pay com a doutora Nancy Franco. Depois nós tivemos a participação do Neto Pérez também, falando sobre os impactos e oportunidades que esse momento de Covid tem trazido para as instituições financeiras, principalmente dentro do agronegócio. E hoje nós estamos recebendo a doutora Ticiane Figueiredo, que é especialista em crédito e barter, né, e vai falar um pouquinho para a gente dos impactos do Covid-19 e também da sanção da MP do Agro, da nova lei do agro, para o crédito, principalmente dentro do agro. Fique à vontade, o palco é seu. Estamos por aqui. Eu vou começando a falar oi para todo mundo. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, mandem aqui no nosso chat. Fiquem à vontade. Eu vou ler com a doutora. A gente vai ter um tempo de perguntas, então fiquem à vontade para perguntar aqui. Se vocês precisarem ou quiserem um material escrito, estou colocando aqui para vocês um e-mail. Por favor, mandem um e-mail para nós. Ou tô tentando pinar aqui, gente. É difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo, desculpa. Pronto. Enfim, mandem também um e-mail ou um WhatsApp para nós, tá todo o nosso número e tudo aí para vocês. Enfim, mandem que a gente vai mandar tudo isso para vocês assim que a gente acabar e a gente tem um feriado. Então, doutora, assim que você quiser. Tá bom. Obrigada, Maíra. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É um desafio aí fazer uma live, né, pré-feriado. Mas fico feliz aí de ver o pessoal entrando, né, aderindo aí à nossa live. Hoje a gente vai falar aí um pouco sobre o impacto, né, tanto do Covid quanto da entrada em vigor da MP do Agro nas operações de barter e crédito, né? E eu acho interessante, só assim, fazendo um overview, né, de como a pandemia alterou as nossas formas de nos relacionar de todas as maneiras, né? Seja na gestão de pessoas, seja aí também no nosso trabalho home office, e tudo isso teve impacto, né, na nossa economia, na nossa vida, no nosso trabalho. No agro não foi diferente, com a pequena diferença que o agro não parou, né? Então, a gente teve aí um cenário muito diferenciado, né? Principalmente. E, assim, uma coisa que foi muito emblemática, que está sendo muito emblemática nessa pandemia, é a divagação de muitas notícias, né? Então, a gente tem muita notícia, tem muita informação e não tem filtro, né? E por que eu estou falando disso, né? O que isso tem a ver com o jurídico, o que isso tem a ver com o nosso tema, né? Essas informações, elas alimentam e aumentam incertezas, inseguranças, como vai ser. Tanto que a gente pode lembrar aí que no início, logo no início da pandemia, né, quando iniciou-se a quarentena lá em março, houve toda uma conversa, não, então parou o financiamento, a gente não vai conseguir mais fazer nada, que os cartórios fecharam, acabou o Brasil, né? E não foi isso o que aconteceu. De fato, a gente teve lá naquela primeira semana uma certa dificuldade com alguns cartórios, mas foi aquela única semana, porque eles não tinham entendido muito bem como é que eles iam trabalhar e funcionar, né? É importante a gente ressaltar, assim, que eu acho que o que o Covid trouxe aí foi só, na verdade, uma luz a algo que a gente já estava fazendo no agronegócio, que era o processo de digitalização dos nossos financiamentos, das nossas operações, né?
Então, quando a gente começa a falar, nossa, começou agora a revolução digital no agronegócio, gente, vai para o campo, né? A gente tem trator aí que, se puder, anda sozinho. A gente tem uma tecnologia na soja tão boa quanto a que eu tenho no iPhone. Então, assim, a tecnologia já chegou no campo há muito tempo, né? A gente já trabalha com tecnologia. Desde o ano passado e até um pouco antes, eu já rodo operações com assinatura digital, né? Em todos os contratos, todas as sessões de crédito. Então, o que aconteceu foi realmente uma forma disruptiva de acelerar isso que a gente estava fazendo, né? E de forma de piloto, um pouco mais devagar, sentindo como estava acontecendo. Por outro lado, independente de quem estava pronto ou não para essa implementação de novas tecnologias, os processos continuaram normalmente, né? Então, após aí, 1º de abril, com o provimento 95 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou, então, como é que se daria o funcionamento dos cartórios e dos tabelionatos de notas, a gente teve uma segurança maior de como a gente ia rodar os financiamentos no campo, né? Afinal de contas, né, por mais que a gente faça assinatura digital, o registro continua sendo cartolar, o registro continua sendo nos cartórios, né? Então, os cartórios precisam funcionar para isso. E só para ilustrar e para vocês terem noção, o que ficou definido na resolução é que os cartórios iam trabalhar aí no regime telepresencial ou à distância, com o mínimo de 4 horas, né? E o presencial de 2. Isso mudou um pouco a dinâmica, então talvez o primeiro impacto foi a gente lidar com essa dinâmica de comunicação um pouco diferenciada, e aí eu não estou falando em todos os cartórios, porque eu gosto sempre de citar o quê? O Brasil é muito continental, né? O que eu tenho no Mato Grosso, eu não tenho no Rio Grande do Sul, eu não tenho em São Paulo, eu não tenho na Bahia. Então, muitos cartórios, por exemplo, Mato Grosso, já tinha tudo no site, tudo digital, era super fácil de se comunicar, de ver protocolo, de ver o andamento dos registros, de agendar registros. Então, não é algo que foi tão assim, oh meu Deus, como é que eu vou rodar financiamento agora, né? Mas foi uma mudança, principalmente porque a redução da carga horária nos cartórios causa um impacto, né, da morosidade de alguns registros de fato, infelizmente. Mas, a nível de acalmar aí, né, então a gente tem essa resolução, os cartórios estão funcionando de forma um pouco diferenciada, alguns cartórios, muitos estão rodando aí as operações loucamente, que esse também foi um impacto, né, do Covid. Primeiro a gente teve aquela semana de Cabo Brasil, né, e aí depois teve umas semanas de superaquecimento, principalmente das operações aí de barter, né? E isso é um fato interessante, porque sempre quando a gente está discutindo, né, o pessoal vem discutir, então a gente está num cenário de incerteza, num cenário de instabilidade, como é que se trabalha, como é que a gente vai fazer? Uma coisa que eu posso falar é que assim, o agro já estava preparado para isso, porque a gente já opera em cenário de incerteza, né? O cenário de incerteza é o nosso cenário. É risco certo, não tem outra ideia, né? Exatamente, né? Então a gente já trabalha a antecipação de safra, é o nosso dia a dia, né? Sempre que eu vou conversar, eu vou até quando eu dou aula na FECAP lá, que vem os gringos, né? Eu falo, a safra já está toda operacionalizada. O que eu estou falando aqui para vocês já passou, que não é tão comum em alguns outros países, ou enfim, ou muita gente nem sabe. Então, o agro já trabalha as operações futuras, já trabalha o cenário. É óbvio que o Covid trouxe outras perspectivas, outros riscos, outras dinâmicas de cenário. A gente está acostumado, por mais que seja guerra comercial, né? O Twitter do Trump. Então, assim, né? Não é uma pandemia, né? Agora ainda juntou tudo isso com a pandemia. Exatamente, né? Tirem as redes sociais aí dos presidentes. Mas, assim, então... acabou tendo essa dinâmica maior, mas a gente já está preparado, né? Porque a gente já operacionaliza, né,
aí as safras futuras. Então, eu acho que nessa questão foi interessante, até porque a nível aí, já saiu no Valor Econômico, todo mundo discutiu, né, na semana retrasada, saiu no Valor Econômico, todo mundo discutindo o aumento das operações de barter, então as operações futuras super aquecidas, e também uma coisa interessante que é essa questão aí do dólar, porque assim, tudo tem um impacto, né, tem um pró e contra, e às vezes o pró ele vira um contra depois, mas enfim, né, que essa questão aí do dólar capitalizou muito os produtores rurais, né? E aí, como uma consequência talvez positiva, foi que algumas empresas aí no setor, né, pensando em crédito, conseguiram antecipar seus recebíveis. Isso foi um ponto interessante, né? Outras questões a gente vai ver aí, óbvio, a longo prazo. Mas, então, voltando aí também em questão de cenário, a gente teve a resolução aí do Conselho Nacional de Justiça 314, né, que vem emendando a 313, que veio falar como é que como é que ficou definido o funcionamento, aí suspensão dos prazos no Poder Judiciário, né? Porque é importante a gente sempre lembrar que a gente fica falando de concessão de crédito, mas em algum momento a gente tem que receber esse crédito, e quando a gente não recebe, a gente precisa do Poder Judiciário, né? Principalmente aí em questão de recuperações de crédito a nível de arresto, né? Vamos pensar assim. E aí também teve essa discussão e essa preocupação. Nossa, como é que vai se fazer o arresto na pandemia? Enfim, já que os prazos estavam suspensos, enfim. Mas, né, a nível de tranquilidade, continuamos arrestando, né? Foi possível continuar os processos de arresto. Então, processos emergenciais, né, ações emergenciais, deu para continuar. Outro impacto também dentro desse cenário aí de crédito foi um aumento em movimentação considerável de recuperações judiciais, né? Isso foi outra questão que a gente se preocupou muito, né? Porque pensando aí no aumento das RJs, elas têm uma dupla consequência, né? Então, assim, a primeira consequência é que se for o teu cliente, né, o teu crédito vai estar comprometido, dependendo do tipo de garantia que você tem. Essa garantia ela vai, né, entrar na RJ ou não, e aí vai se discutir, né, isso. E o outro cenário que foi, eu não vou citar o nome, né, do caso, mas assim, que foi recente, teve muita repercussão e foi do Mato Grosso, que foi uma RJ a qual tinha mais de 50% de credores produtores rurais, né? E eu acho esse caso assim super emblemático por dois motivos, né? O primeiro, que foi talvez espelhar para alguns produtores rurais que não estavam sensibilizados com as consequências reais de uma recuperação judicial. E aí, não vou entrar no mérito de que, né, só a nível de curiosidade, sim, recuperação judicial tem uma função social e econômica importante se usada com base na lei, não como está se fazendo algumas recuperações judiciais, mas assim, os produtores rurais viram a consequência porque eles estavam com grão internalizado, né? A RJ foi antes do pagamento da safra de verão, né? Então, assim, gente, né? Então, assim, qual é a problemática disso, né? Isso aí foi escalonada, porque os produtores vão entrar lá como credores e, quiçá, eles não vão conseguir pagar as contas para os seus credores originários aí, as empresas que forneceram insumos, né? Em geral, as multinacionais. Então, essa é uma RJ bem emblemática, né? E teve uma repercussão grande. Discussão dela nos grupos de WhatsApp. Teve. A Renata comentou aqui para a gente contar em off sobre essa RJ, Renata? Já ouvimos bastante sobre ela e vai ter bastante ainda para ser ouvido, né? Vai ter, ela vai render bastante assunto. E assim, a questão que foi interessante, que foi levantada pelos próprios produtores rurais, que era a bandeira que os credores estavam tentando alertar, que é assim, o aumento de recuperação judicial aumenta aí o custo do nosso crédito, né? Então, assim, aumenta também, talvez, o rigor de algumas garantias, né? Porque eu preciso mitigar, então, os meus riscos. Então, esse é um ponto, né? Então, nesse overview aí que eu queria fazer era isso. E aí a gente entra na nossa querida MP do Agro, né?
que foi convertida em lei, né? Então ela acho que ela era uma das leis mais esperadas, né? Vamos pensar assim. Enquanto MP ela teve muito mais conversada há muito tempo, né? Muito sim, discutida, longamente discutida, planejada, escrita. alimentou muitos sonhos, destruiu muitos sonhos, né? Então, assim, porque ela não veio totalmente, né? Eu acho que, se eu puder falar de uma forma, ela veio meio a meio, né? Então, ficamos felizes e tristes ao mesmo tempo, assim como a outra parte também ficou feliz e triste. Eu acho que houve concessões, né? Acredito que muita coisa da MP podia ter sido discutida melhor, mas aí também teve toda a questão de que ela estava já no prazo, né? Vamos, na ponta do laço, como o pessoal fala, no campo, né? Então tinha que ser daquele jeito, vamos pôr assim. Então ela, enquanto MP, teve mais de 340 emendas, então, né, não foi só discussão de grupo de WhatsApp, né? Foi realmente muita discussão envolvendo ela e, enfim, foi convertida em lei. E o que ela trouxe que eu achei assim muito emblemático para a questão do crédito, né? O primeiro ponto foi a questão, ela alterou a questão da aquisição de terras por estrangeiros, né? Então, foi um dos pontos que ela trouxe. E o que isso traz aí em contrapartida para o crédito, né? Muitas empresas multinacionais, bancos e etc., tinham um certo receio de fazer algumas operações de alienação fiduciária, enfim, por conta dessa restrição, né? Primeiro, de receber negativa no registro, né, da garantia em si, e o segundo, de não conseguir levar o prêmio, né? Então, assim, na inadimplência, não conseguia consolidar a propriedade, né? A nível, assim, a lei, ela veio talvez para tranquilizar algo que a gente já estava fazendo, né? A nível de curiosidade, eu já estava operacionalizando com empresas equiparadas a estrangeiros, então empresas nacionais com capital majoritariamente estrangeiro, então as equiparadas a estrangeiros eu já estava operacionalizando a alienação fiduciária a nível Brasil, com tranquilidade, né? Mas assim, com algumas restrições de mitigações que eu mesma coloquei, principalmente pensando em faixa de fronteira. Então a gente já estava indo, eu conseguia consolidar e tudo mais. Só que não eram todos os tipos de credores, e aí acabava limitando o leque, né? Então o produtora rural tinha aquele imóvel que era interessante, que podia abrir um crédito rotativo, lembrando aí, né, que quando eu falo de operação de barter, a gente está falando aí de planos de plano safra, né, de ano safra, e hipoteca e alienação fiduciária, a gente está rodando crédito rotativo, né? De 5, 10 anos, que é uma média que a gente está usando, apesar da lei até permitir mais. Então, na questão aí da aquisição de propriedade, da aquisição de terras por estrangeiros, é interessante porque ela veio que era uma demanda aí do mercado, né? Os investidores queriam muito, né, que fosse aprovado isso, não foi 100%, acredito, como eles queriam, mas permitiu, né? Houve um permissivo legal agora de que as limitações legais aí da lei, tanto de aquisição de terras estrangeiras quanto as limitações aí de faixa de fronteira, elas não iam se aplicar aos casos de constituição de garantias, né? Ou de recebimento desse imóvel, que é o caso de dação em pagamento, enfim, nas renegociações, né? Às vezes a gente vai fazer a renegociação, o produtor rural não tem aquele dinheiro, né, liquidado, mas ele tem um imóvel e aí ele quer pagar a conta com aquele imóvel, né? E aí a empresa integraliza isso e vende para o mercado posteriormente, né? Então, essa foi uma das alterações que eu acho que vai expandir muito o mercado aí de crédito, vamos pensar assim, porque vai possibilitar, né, tipo, um leque maior de garantias. E é interessante, talvez muita gente às vezes não saiba ou não racionalize, né, que no mesmo imóvel eu posso ter um crédito rotativo, que é a alienação fiduciária, a hipoteca, e aí eu posso fazer operações de barter, operações de safra com o grão, né? E agora também com as alterações eu consigo trabalhar os subprodutos. Então eu tenho toda uma escala, um escalonamento, né? Às vezes, quando a gente pensa, até pensando em estruturação de operação de barter, a gente usa muito a imaginação, né? Quando eu olho aquela produção, eu olho tudo que eu consigo, né?
A gente fez um barter aí há algum tempo com energia elétrica, inclusive, da usina, né? Então a gente pegou a cana, pegou tudo o potencial ali e operacionalizou para pagar a conta. Então as operações financeiras, elas já eram muito criativas, a gente já conseguia ver o máximo potencial, né? Agora, com essa alteração, para alguns credores que não tinham um certo conforto, né, de seguir com a abertura do crédito rotativo nessa modalidade, eu acho que agora é uma forma de conseguir trabalhar isso. Minha única ressalva... Pode falar. Não, tô dando uma olhadinha aqui nas perguntas rapidamente, antes de você mudar de assunto. Bom, Andrade Júnior, fique tranquilo, a gente vai sim salvar a live e depois de uma semana a gente deixa disponível no YouTube. Então fiquem tranquilos que a gente pode assistir isso de novo. Eric Santos comentou aqui com a gente: pela lei, a alienação fiduciária ficaria fora da RJ, mas na prática isso não é bem assim, porque algumas RJs com garantia de alienação fiduciária, o credor não teve como pegar o bem. Será que com a nova lei teremos mais segurança para o uso dessa alienação? Na verdade, o que acontece com esses bens que ficam presos na recuperação judicial é porque o que se alega é a essencialidade do bem, né? Pensando em alienação fiduciária. O que eu sempre falo, né? Que todo mundo aí que me conhece, eu sou consultivo, né? Eu odeio contencioso, gente. Eu sou antes de dar merda, né? Depois que deu merda, eu não gosto de processo judicial, apesar de acompanhar, apesar de fazer toda a questão. Então, assim, para mim, a mitigação de risco, ela é no consultivo. Contencioso, eu não vou mais discutir mitigação de risco, né? Eu vou discutir, tentar recuperar, tentar usar teses e tudo mais. Então, assim, muitos imóveis que ficam presos é porque talvez não tenha feito a mitigação de risco na análise, né? Óbvio que há tantas outras questões, mas, por exemplo, alguns credores que não conseguiam consolidar porque o imóvel estava em faixa de fronteira foi porque não analisou a geolocalização daquele imóvel, né? Então, a mesma coisa aí da questão da essencialidade do bem, né? Então, para quem está acompanhando aí, a questão da essencialidade é quando ele pede a recuperação judicial, que não é falência, né? Então, ele vai continuar aí com as atividades, eu tirar um bem que seja essencial, né? Para que ele continue, né? Essa atividade. O problema é que o judiciário... infelizmente, ele vê, né, o produtor e produtora rural, e no mau sentido, né, como o Jeca Tatu Monteiro Lobato, né? Então, ele às vezes, ele passa um descrédito que não é. Produtor e produtora rural são empresários, a fazenda é uma empresa a céu aberto, né? Então, há uma certa responsabilidade nos financiamentos. É óbvio que, diante de alguns cenários, algumas questões, sim, né, precisam ser vistas, há algumas ponderações a se fazer. Mas não é tudo que é bem essencial. Tem uma famosa RJ aí que preocupou muita gente, que de uma empresa, foi uma empresa, e aí tinham 14 armazéns, e o armazém que estava em alienação fiduciária era essencial. Como assim? Tipo, você tem mais 13, né? Sendo que 2 são na mesma comarca, né? Então, assim, para mim há limites, né? E aí, né, a Nancy está até acompanhando aí a gente. Eu já ia comentar aqui, doutora Nancy está dizendo que o judiciário não ajuda e que tudo é essencial para eles, muitas vezes. Exatamente, né? Estão até falando que a safra... paga. É complicado, né? Essa é uma questão complicada. E aí cabe aos advogados aí, advogadas do contencioso, se degladiar, né, para explicar, porque eu acho que o judiciário não ajuda por causa dessa visão, né, que é ruim também para os produtores quando ele vai dar decisão que não é favorável para o produtor e produtora rural, porque ele não entende como funciona o agronegócio. Então esse é um ponto perigoso, né? Não pode comemorar porque deu certo de uma forma, porque de todas as outras formas também vai dar errado, porque se ele não tem know-how para uma coisa, ele não vai ter know-how para outras tão essenciais como, né? Então, essa é uma discussão. Eu já fico até nervosa assim, quando fala da questão do judiciário. Mas o que a MP... Não tem muito o que a gente fazer também, né? A gente vai conversando, mas... exatamente. Né,
Mas é difícil. Então, assim, uma das alterações que a MP trouxe foi essa questão de aquisição, que dá uma certa tranquilidade para quem já estava aí com determinadas preocupações, mas, assim, o que eu ia falar é assim, o meu alerta é que pondere, porque, assim, eu já trabalho, operacionalizo alienação fiduciária, eu tenho alguns fatores de mitigação aí. Só que, da forma como liberou, que foi uma abertura muito maior e muito, né, muito maior do que a gente estava acostumado, inclusive é interessante pensar que a alienação fiduciária, quando eu vou pegar eu vou consolidar a propriedade, eu vou vender, enfim, tem toda a questão aí do pacto comissório. E o que a lei está abrindo também é para a questão de recebimento desse imóvel, né, em forma de dação e outras previsões, né, que ele deixa aberto, né, muito aberto esse conceito, o que é interessante, perfeito. A minha única questão eu penso essa segurança jurídica a longo prazo. Por quê? Alguns agraristas já estão levantando a bola de será que essa previsão não é inconstitucional? Né? Será que não vai caber uma ação direta de inconstitucionalidade? Então, esse é um ponto, né? Eu tenho o meu posicionamento, mas isso não quer dizer que não possam entrar com ação e isso ser discutido, né? Então, eu acho que há uma ponderação aí a ser feita com relação a essa previsão. Passando também aí, uma outra alteração muito interessante que veio aí com a MP do Agro foi o Fundo Garantidor Solidário, né? Que antes, para quem não sabe, ele era o tal do fundo, o aval fraterno, né? O fundo de aval fraterno. E o que acontece? Ele tinha algumas alterações. Então, ele se chamava fundo de aval fraterno, ele era mais direcionado para bancos e ele visava só renegociações, né? Com a conversão da lei, ele mudou para fundo garantidor solidário para qualquer tipo de credor, né? E, inclusive, podendo ser pensado numa abertura de crédito. Então, aí, o impacto para o crédito, né? A concessão do crédito. Isso é muito interessante. Eu acho bem legal, porque quem trabalha aí no agronegócio sabe que a gente tem 2 grupinhos, né? De pessoinhas bem específicos, que eles não são empresas, mas eles trabalham em conjunto, que é o que a gente sempre denomina aí de grupo familiar, né? Que existe, a gente trabalha e tem que operacionalizar, às vezes, um crédito compartilhado, né? E também tem aquele pool de compras. Então, eu acredito que o Fundo Garantidor Solidário vai se aplicar, né? Pensando em operações muito para esses 2 tipos, óbvio que sem limitações, ele pode ser, mas eu vejo operacionalmente na prática esses 2 perfis trabalhando com esse fundo, né? Só que assim, ele vem para quem não entendeu nada do que eu falei, né? Esse fundo é mais ou menos o que a gente estrutura quando faz o aval cruzado, né? Fiança cruzada. É um pouco disso, né? Quando a gente estrutura o grupo familiar e o pool de compras. É legal, eu acho que o fundo é super bem-vindo, vai ser uma forma aí de se operacionalizar. Só que ainda há muita dúvida de como esse instituto vai se dar na prática, tá? A operacionalização, porque ele vai passar por um processo de registro, né? Tem toda uma questão burocrática normal, que é normal, né? Eu digo mais como é que a gente vai operacionalizar na prática, principalmente aí, vou fazer uma crítica ao comercial, que quer o crédito em 2 segundos, né? Então, né, não vai ser assim que vai dar para trabalhar. Mas fica aí, uma das questões que eu queria trazer era a questão do fundo garantidor solidário. Aí tem o outro que é o patrimônio rural em afetação, né, que era uma questão que estava todo mundo super ansioso. E tinha um pessoal meio que fantasiando que, nossa, agora eu vou conseguir fazer até vários graus na CPR. Sim, mas para imóvel, né? Então, entendo aí qual é o patrimônio que a gente está falando em afetação. O patrimônio rural em afetação, traduzindo no português, ele é uma forma de individualizar de individualização de uma fração ideal desse imóvel, sem necessariamente haver o desmembramento jurídico, vamos pensar assim, no sentido jurídico.
mas ele e também de separar aquele patrimônio, né, de todo o resto do patrimônio do produtor rural. Ele é muito bem-vindo também, ele é outra coisa muito, muito interessante, né? É importante, esse patrimônio rural em afetação, ele tem que ser constituído no cartório de registro de imóveis, então não é estralar os dedos, tem toda uma questão aí burocrática, e para quem gosta de chamar o jurídico de burocrático, né, a gente fica falando, não é burocracia, é segurança jurídica, né? Mas aí eu vou usar a palavra. O patrimônio rural em afetação é um processo burocrático. Tá? É bom, é interessante. Eu acho que eu entendi muito bem porque eles antecipam muitos processos, né? Então, se for uma parte ideal, você já tem que fazer o georreferenciamento, o desmembramento, já deixar tudo pronto. E assim, quando a gente pensa isso no início do processo, ele é estressante, porque vai gerar um custo, vai gerar todo um trabalho. Só que quando você pensa nível credor, que depois eu só consolido, eu não vou me preocupar de não conseguir consolidar, é interessante, então faz sentido. Eu ganho rapidez na consolidação da propriedade, que essa é outra vantagem, é extrajudicial, né? Então, é interessante por isso. Por outro lado, é interessante aí para o produtor e produtora rural, porque ele vai conseguir desmembrar aquele imóvel, né? Não no sentido lato, mas assim, vai conseguir desmembrar para conseguir aí, talvez, para quem tem áreas grandes, né, conseguir capitalizar melhor, né, o seu crédito. Uma crítica que o pessoal sempre faz, eu só vou até trazer novamente, que assim, se eu pegar o imóvel todo, né, realmente eu consigo fazer em qualquer imóvel. No entanto, pensando em parte ideal, em fração ideal, não é qualquer imóvel que eu vou conseguir fazer isso, porque a gente tem parcelas mínimas de desmembramento, né? E aí, então, eu vou ter algumas questões que talvez em alguns estados, né? Vou até jogar aí Rio Grande do Sul, né? Que tem toda uma particularidade, eu não vou conseguir fazer tanto quanto eu conseguiria no Mato Grosso, no Goiás, que tem áreas maiores, um módulo rural diferente. Então, essa é uma questão aí, mas nada impeditivo, é só fazer a análise no consultivo, tá vendo? Não tem sofrimento. Analisar bem antes. É analisar antes, né? Se preparar. Então, não é na ponta do laço, é deixar preparado, né? E aí, o que a lei traz também é que o patrimônio rural em afetação não pode ser constituído numa área que tenha hipoteca, alienação fiduciária. E eu achei bem óbvio, né, isso, porque realmente não dá para competir, né, com outras garantias. Então, essa é outra alteração aí, outra coisa que a MP do Agro trouxe, que vai trazer também possibilidades de crédito pensando no imóvel como garantia. Então, não é grão, né, gente? É o imóvel como garantia. E aí, em paralelo a isso, a lei trouxe a questão da cédula imobiliária rural, né? Que ela é um título de crédito com a promessa de pagamento, né? Tipo a CPR financeira, né? Vamos fazer uma analogia com a linguagem que a gente está mais acostumada, né? Tipo a CPR financeira, só que ela vai poder operacionalizar, trabalhar qualquer operação de crédito, e ela vai ter como ela vai poder ser emitida com o patrimônio rural em afetação, né? A constituição dela é o patrimônio rural em afetação, tá? Esse é o ponto de diferença dela, né? Perfeito. A outra coisa interessante é que essa cédula imobiliária rural, ela vai poder ser garantida, vamos por assim, por instituições financeiras seguradoras e avalistas, né? O que vai aumentar também aí possibilidades de crédito. Por quê? Porque se eu pensar que eu tenho, mesmo que eu tenho uma cédula que está com garantia, um patrimônio rural em afetação, que é fácil de eu executar, porque é extrajudicial e tudo mais. E além disso, tem uma garantia de uma instituição financeira ou uma seguradora, eu consigo mitigar tantos riscos que talvez eu facilite, né, o crédito. Não sei como é que os bancos vão trabalhar isso, não sei como é que as empresas aí também vão trabalhar isso, né, porque tem uma diferença aí de algumas garantias, né, que são interessantes para determinadas operações,
mas é uma alternativa muito legal. Então, eu acho que a cédula imobiliária rural vai possibilitar a ampliação aí de alguns financiamentos, né? Talvez a gente diminua a quantidade de hipotecas em detrimento da cédula. Eu acho que a alienação fiduciária não necessariamente perderia espaço por outras questões, né? E também teria toda essa questão de entender se a cédula realmente ela vai ser interessante para o crédito rotativo e para qualquer credor, né? Que eu sempre brinco, né? Acho que em todo fórum de crédito e congresso eu falava, quem é você na fila do pão, né? Porque assim, não é qualquer credor que é interessante, né? Aquela pergunta que todo mundo gosta de fazer para os advogados, né? Que trabalham com crédito, qual é a melhor garantia, né? Gente, pergunta que nunca cai em desuso. Nunca cai, né? Eu posso fazer um parecer de R$1 milhão e eu vou colocar no final, depende. Né? Então, assim, porque depende. Então, vai depender do perfil, né, do seu cliente, vai depender do seu perfil, vai depender do perfil da sua operação. Então, realmente depende. E aí, falando rapidinho, para a gente entrar, talvez responder algumas perguntas, né? A gente tem a nossa querida CPR, né? Que a gente precisaria de umas 20 mil lives. Essa mudou bastante. Mudou. Vamos falar muito dela ainda. Exatamente. Lives, se quiser acompanhar. Essa mudou bastante. Mas aí só a nível eu trouxe alguns pontos que eu achei interessante, pensando aí nos impactos, né? Eu acho que ela trouxe a possibilidade de se trabalhar outros produtos, né? Que ela vem produtos oriundos do primeiro processamento da produção, né? Então, assim, o pessoal vai conseguir trabalhar aí com o pessoal do biocombustível vai conseguir trabalhar, o do florestal também, apesar de que, assim, a gente sempre trabalhou com alguns subprodutos, então dependia muito do interesse, né? Eu acho que, assim, tirando uma ou outra questão das alterações da CPR, muita coisa dela a gente já usava no mercado porque não tinha proibitivo legal, né? Que é o que trouxe aí de alteração, que foi a possibilidade da emissão da CPR referenciada em variação cambial, né? Então, assim, a gente já trabalhava bastante com CPRs em moedas estrangeiras, assim. O que a lei veio é trazer um pouco mais de segurança no sentido de trazer critérios maiores, né? Inclusive, aí, talvez uma possibilidade do Conselho Monetário Nacional, né, fazer alguma regulamentação específica, mas a questão, assim, que é igual eu falei lá no início, veio muita alteração, mas nem tudo é novidade, tanto assim, porque eu acho que veio só... assim como a própria lei da CPR e as nossas operações de barter, as operações do agronegócio, é meio que a lei respondendo uma necessidade que a gente já tinha. Sempre é isso, né? Então, a lei da CPR ela veio porque a gente precisava de um título seguro e só quem tinha esse título eram os bancos por causa do decreto 6767, né? Que é as cédulas de crédito. E nós, né, que financiadores privados, a gente também precisava de um título tão seguro quanto e que trabalhasse a moeda que o campo tem, que é o produto agropecuário. Veio a lei da CPR. Não veio, né? Foi todo um processo, mas assim, veio a lei como resposta. A gente começa a trabalhar muito aí, e aí há anos, né, em moeda estrangeira, por várias questões, por causa do hedge, né, por causa das operações de barter financeiro. E aí agora veio. Então, tipo, a lei, ela está respondendo anseios, na verdade. Eu acho que talvez essa seja a melhor definição do que dessas alterações, né? Então, assim, eu gosto de falar isso porque tinha muita gente na ansiedade. Meu Deus, mudou, para tudo. Calma, gente, mudou. Vai ter que parar tudo, né? Mas, assim, não é um negócio tão sofrido, né? Não vamos ter uma crise de ansiedade em plena pandemia por causa do MP do agro, né? Vamos estudar com calma. Já tem bastante para lidar nesse momento. Exatamente. Então, essa é uma questão. Aí, o que ampliou foi que antes a gente tinha quais eram as garantias que podiam estar na CPR, aí ampliou quaisquer garantias, as garantias já previstas em leis, o Fundo Garantidor Solidário, Patrimônio Rural e Afetação também na CPR, na nossa CPR. Óbvio que aí cabe entender se vocês
se é interessante para uma operação de ano safra, né, fazer garantias talvez um pouco mais burocráticas. Depende do que você quer garantir, depende do seu perfil, como eu já falei. E aí a grande polêmica que vocês vão responder aí talvez em outras lives, que vai ser o registro, né, no Banco Central a partir de janeiro, né? Que tem os prós e contras, né? Primeiro, o contra, para mim, que eu sempre penso no meu custo operacional, né? Quando eu faço uma CPR só, quem aí da live for do Matopiba sabe que eu posso gastar R$ 5.000 para registrar uma CPR, né? Sendo que no Mato Grosso talvez eu gaste R$ 300, R$ 400. Né? Então, qualquer aumento de custo operacional escalonado é um aumento muito grande, né? Então, essa é uma preocupação. O pró é que o que eles pretendem trazer é que eu vou conseguir verificar todas as operações ali registradas, o sonho de todo credor, né? Conseguir visualizar, talvez calcular o nível de endividamento e tudo mais. Então, assim, isso vai ter um preço, e no caso, literalmente, né? Então, essa é uma questão, essas são ponderações. Até se discutiu que isso é interessante para um perfil de credor. O outro credor que faz só o ano safra, talvez não seja o que ele queria, né? Mas a gente vai ver aí como é que isso vai ser na prática, como é que vai se operacionalizar, né? E, enfim, eu acho que era mais ou menos isso aí que eu queria trazer de forma mais geral aí das alterações e efeitos. Excepcional, assim, você conseguiu tocar em muita coisa, assim, quase que tudo, quase que 100% das alterações, super rápido. Então, deixa eu coletar algumas perguntas aqui. Bom, Marcelo, lá em cima, perguntou pra gente se a gente vai ter, será mais operações de barter devido a essa nova lei do agro, tendo em vista que o produtor vai poder dividir essa propriedade que você falou como forma de garantia. Dê os parabéns pela exposição. Que legal, muito obrigada, Marcelo. Então, eu acho assim que a lei ela vai trazer uma dinâmica diferenciada. Eu acho que as operações vão aumentar, mas não necessariamente por causa dessa divisão. Porque quando a gente pensa em barter, o meu maior interesse é a produção agropecuária, né? Às vezes eu fico no vício de falar grão, mas a gente faz barter de gado também, né? Então, é a produção agropecuária. E com relação à produção agropecuária, não mudou, né? Não teve essa individualização. Ou tem algumas outras coisas que a Maíra vai discutir aí em outras lives, que vai ser muito interessante, e talvez por isso nos dê mais segurança de operacionalizar talvez coisas que a gente não operacionalizava, né? Mas então, assim, se eu puder responder a sua pergunta, o aumento seria porque agora eu consigo trazer mais produtos, outros produtos, eu não vou me ater aos produtos primários, né? Então, vou trabalhar farelo, vou trabalhar biodiesel, então eu posso pensar em outras alternativas. Então, nesse sentido, sim, aumentaria. Legal. E você acha que agora, com a lei do agro, as operações de barter elas foram facilitadas? A gente está vendo que está acontecendo muito, mas de agora para frente que elas vão efetivamente começar a pensar em safra 2021, futura, né? Está começando no crédito, vai começar no crédito aí lá para junho, julho. Como é que a gente vai ver? Vai aumentar? Não vai? Quais são os seus feelings? Olha, eu acho que, na verdade, se a gente puder discutir, a gente teria que dar até uns passinhos atrás, e eu acho assim que duas coisas possibilitar o nosso momento atual e vai possibilitar o futuro, que é a lei da liberalidade econômica e a resolução do CNJ, que foi a que eu citei, eu esqueci o número, que tá tão bombardeado de número de lei, MP e tal, e provimentos que eu esqueci qual era, mas o provimento do CNJ, ou a resolução, enfim, que traz aí a questão da modernização e digitalização dos cartórios e tabelionatos. Então, nesse sentido, sim, melhorou e vai melhorar bastante, porque agora a gente consegue, igual eu falei, desde o ano passado, eu estou falando ano passado no nível de eu trabalhar todas as trades, as ABCDs, né, porque o pessoal aí já sabe quais são, assinando digitalmente contrato e cessão, que me dá um fôlego muito grande nas operações de barter, e até assinar
as CPRs aí de forma digital. Uma coisa que vocês têm que ter em mente, eu gosto de alertar, é assim, o registro da CPR não mudou, gente, tá bom? A gente pode até fazer a assinatura digital da CPR, mas o registro continua cartular. Independente da dinâmica que ele tome, dentro ou fora de sistema, o registro continua cartular. Então, mas esse fato da gente começar a assinar digitalmente toda a documentação vai facilitar bastante. Mas isso não é por causa da MP, tá? Então, isso é por causa de leis que vieram antes, né? E eu acho que, como eu falei no início, a pandemia botou luz a algo que a gente estava fazendo lá no escurinho, né? Gente, dá para fazer tal coisa. E aí, né, a pandemia talvez colocou a luz nesses processos que a gente já estava fazendo de modernização. Doutora, você acha que a gente tem visto agora um pouco mais de difundir, assim, falar das coisas boas do agro, das coisas que o agro tem feito? Você acha que essa luz que veio sobre tudo aquilo que já tem sido feito ajudou nesse processo? O que você acha? Falando do agro para o mundo, né? Do agro, eu acho que sim, sabe? A gente trabalha bastante com a parte da comunicação aí do agronegócio, né? Uma comunicação positiva, e eu acho que com essa questão que a gente veio para o digital, veio para o webinar, veio para as lives, enfim, a gente está tendo mais espaço e mais voz, talvez, para pegar o público geral e público leigo e mostrar a tecnologia no agronegócio, mostrar o que a gente está fazendo, mostrar como o agro movimenta aí, né? Então, tipo, gente, eu e a Maíra estamos em São Paulo, mas assim, agro, né? Eu estou vestindo aqui, é agro, tem, né? Nos produtos da minha make-up tem agro, né? Me alimentei hoje várias vezes por causa da pandemia, não vou falar quantas, mas assim. Só uma. É agro, então, tipo assim, começou a dar luz sobre o nosso impacto, né? Efetivo aí na sociedade e até quem acompanhou bastante coisa, o agro sendo solidário de várias formas, né? Não só solidário com a cidade, né, doou alimentos, muitas cooperativas, achei sensacional, doaram alimentos, algumas usinas fizeram doação de álcool em gel, né, produziram álcool em gel e doaram, como também até a questão desse movimento que eu tô achando muito legal, e aí eu chamo vocês para fazerem parte, que é ajudar o pessoal das flores, que é um que está mais sofrendo aí com a pandemia, né, os pequenos produtores rurais também, né? O etanol, então, tipo assim, tanto que o pessoal do agro, né, de algumas fazendas falando, não, estamos abastecendo com etanol, né? Então, poxa, que legal, né? Tu vai gostar. Então, assim, estamos abastecendo com etanol e estamos comprando flores, estamos celebrando com flores, eu tô dando flores de presente no aniversário, vai ter o Dia das Mães, né? Então, essa é uma questão, essa parte solidária do agro, inclusive as campanhas aí para o Hospital do Câncer e tudo mais. Então, está mostrando um lado que a gente já sabe, mas que talvez as pessoas não vejam, né, no agro. Maravilha. Ó, Sandra Prada, que tem nos acompanhado. Obrigada, Sandra, elogiando, dizendo que, sempre, como sempre, excelente conteúdo didática. A gente teve aqui também o Rodrigo elogiando, muito bom. A Renata também. E o Eric nos perguntou aqui, referente à parte do registro da CPR, necessariamente terão que ser registrados no Banco Central? A partir do dia 1 do 1, sim. 1 do 1 de 21. Então, tipo assim, apesar de que muita gente já está rodando bastante... porque assim, 1 do 1 o janeiro não é o mês que a gente está fazendo muito registro, então eu acho que vai dar um fôlego da gente começar a se organizar agora, né, e chegar lá, né, porque janeiro é final do verão, né, dos registros e da safra também, então, tanto que, se você pensar, a gente está fazendo muita já operação da safrinha 2021, ou 21-21, né, a safrinha. A gente já rodou, tô com a operação do verão quase fechada já em alguns clientes, então, assim, a gente já se antecipou bastante, mas aí vai precisar de fato, e até complementando sua pergunta, você não perguntou, mas eu vou complementar, Eric, a gente ainda está vendo, porque assim, a lei fala, né, entidades autorizadas, né, mistério misterioso. A gente tem aí a B3 já, que tá bem claro que ela vai ser uma, tem outras entidades
se organizando para fazer esse registro, né, analisando, mas a gente ainda não tem uma questão de como é que vai ser, quanto vai ser, né, todas essas questões, né? A CPR sem garantia, você pode só registrar lá, né, mas aí a gente não operacionaliza nisso no barter. Eu sempre vou ter garantia real, então eu vou ter os 2 registros, sempre, né? Então essa é uma questão que você vai ter de custo adicional. Nancy também perguntando se você já fazia CPR com cronograma de liquidação, porque é uma novidade da lei. Eu não entendi muito bem qual seria a questão do cronograma de liquidação, Nancy, mas a CPR de moeda estrangeira, né? Com o pricing e o fixing estabelecido futuro, a gente já usava porque a previsão da lei anterior, você cumprindo aqueles requisitos de liquidação, né, você conseguia fazer. Então, isso a gente já operacionalizava assim, né, pensando em um barter financeiro, né, não o barter físico impossível. Ó, o Eric. Um abração, Eric. Maravilha. Bom, se vocês tiverem mais perguntas, pessoal, pode mandar aqui pra gente. A gente vai conversando. Eu vou até fazer uma pergunta mais geralzona, doutora. Uhum. Quais você acha que seriam as recomendações gerais para o pessoal do crédito, para o setor de crédito, com a conversão da MP em lei? Olha, eu acho que um primeiro processo super importante, né, que talvez seja, é parar agora, né, sentar e começar a analisar como vocês estão fazendo os processos de concessão, né? E concessão de crédito, vamos por assim. Porque eu acho que talvez algumas políticas de crédito tenham que ser atualizadas, né? Por questões óbvias, mas eu acho que esse é um momento para não fazer lá no momento mais conturbado, né? De reanálise. Atualizar as minutas vai ser essencial, as minutas de cédula de produto rural e cédula de produto rural financeira precisam ser atualizadas, isso não tem como fugir, né? Inclusive, começar também a trabalhar com a gestão e emissão desses títulos via software, que é o que a gente já faz, é bem comum. Porque é um processo que vai facilitar muito aí, principalmente com os registros do dia 1º de janeiro, né? E se atentar aos próximos passos, né, da lei e possíveis regulamentações, porque a lei tem alguns pontos ainda passíveis de regulamentação. Tem essa questão que eu falei de terra de estrangeiro, que talvez dê discussão ou não, né? Inclusive, o que talvez aí para frente, não vou dizer, mas eu acho que talvez a gente entre de fato com uma possibilidade de CPR digital mesmo, né? Então, talvez vai que, né, até janeiro a gente não tenha talvez aí uma outra alteração legislativa. Então, eu acho interessante já estar preparado para isso, né? Vai dar bastante celeridade para todo o processo, né? Com certeza. E é isso que a gente quer, né? A gente não pode gastar tanto tempo no processo, né? Mas aí eu vou até dar uns passinhos atrás que eu sempre dou, né? Que a gente sempre está pensando em soluções incríveis para acelerar o crédito, mas às vezes o meu gargalo que foi até a matéria aí que é o meu artigo que está nesse livro Direito do Agronegócio, né, das operações de barter. O meu gargalo ele não está na emissão, o meu gargalo está na documentação imobiliária rural, e isso não é a lei que vai resolver, né? Isso aí é a conscientização, né, a conscientização, a conversa com os produtores e produtoras rurais de quais os passos que ele precisa fazer para regularizar sua propriedade, fazer o georreferenciamento, cadastro ambiental rural. Então, às vezes, a gente tem que dar muitos passinhos atrás, né? Às vezes a gente tá com a solução incrível, né? Que até na política de startup a gente fala isso, né? A solução incrível para um problema que não existe, né? Então, a gente tem que ver se o meu problema é o prazo realmente de registro, né? Que é tão... o alvoroço aí, ou realmente o meu problema é o prazo de análise da documentação, porque a documentação ela não está regularizada, né? Então, talvez a gente tem que atacar outra questão, né? Maravilha. Bom, doutora Nancy deu uma clarificada. Vamos lá. Ela tinha perguntado para a gente se você já faz CPR com cronograma de liquidação.
e falou com entrega de prazos diversos, como se ela já tivesse vários prazos de entrega. Ah, não, na questão da diversidade de prazos de entrega, não. Nesse caso, não. Até na questão da antiga legislação eu não recomendava, né? Apesar de que muita gente no campo colocava isso, eu vi alguns problemas operacionais e também tanto operacionais quanto de resgate do título, né? Então, isso não. Maravilha. Tem mais uma pergunta aqui. Vou só pedir para Vânia Elias Barbosa. Manda para a gente pelo chat. Eu vi que você mandou aqui 2 minutinhos atrás a pergunta, mas manda para a gente pelo chat também, que eu não estou conseguindo ter acesso. Está muito pequenininha a letra para mim, eu não consigo ler. Enquanto isso, a gente vai fazendo a pergunta da Silvia Rosa. CPR na moeda dólar já é a partir do meio do ano o registro? O que acontece? A CPR, né, em moeda estrangeira, a gente, é o que eu falei, a gente já consegue operacionalizar, né? A gente já conseguiu operacionalizar com base na outra lei, a diferença vai muito do que de como você estruturava o seu título, né? Porque dependendo de uma estrutura que talvez não esteja, não seguir os requisitos lá, né, da CPR, que a gente tinha na CPR financeira, de fato dava negativa no cartório de registro de imóveis, né? Então, depende muito da estruturação do seu modelo de CPR e da sua operação. Uma coisa que talvez seja um ponto aqui de falar, né, que eu gosto sempre de ressaltar, é assim, tem muita questão interessante, essa questão de trabalhar com moeda estrangeira, as outras questões, mas eu acho importante a empresa, seja a distribuição de insumos aí, credores menores, indústrias menores, elas trabalharem muito o seu know-how, a sua governança de trabalhar com esse tipo de operação, tá? Porque não é porque o Instituto está ali que ele é interessante, que talvez ele seja interessante para você. Às vezes você vai pensar que você está mitigando risco e você vai estar entrando num fator de risco porque você não vai saber operacionalizar aquilo, né? Até um barter físico, que é o modelo mais tradicional de operação que a gente trabalha, dependendo da empresa, né, ela não vai conseguir operacionalizar com qualidade, porque não é só fazer a documentação e, né, acabar jogando aí a operação, né? Você precisa de um relacionamento de mercado, você precisa ter lastro nessa documentação. Às vezes você vai ter que também verificar monitorar a sua safra, né, que é muito importante, aproveitar aí o software de monitoramento, né? Não sei se você vai chamar os meninos, mas aí tem um pessoal aí que trabalha com monitoramento via satélite, que é uma plataforma muito interessante, que ajuda muito no monitoramento preventivo e ajuda também no timing para o arresto, né? Se necessário. Então, assim, não é simplesmente estruturar a operação, que é igual eu falo, né? Você pode ter o melhor modelo de documentação, né? Se você fez com uma área que estava embargada, né, com espólio, o pessoal adora fazer CPR com espólio, você vai ter alguns riscos, você vai ter algumas questões, né? Então, isso é importante de se pontuar. Eu vi aqui que ela completou a pergunta dela. Eu acho legal deixar para a live que vai discutir, Maíra, bastante mais a CPR, né? Para o pessoal ter espaço para discutir isso. Nós vamos discutir CPR dentro em breve. Gente, a gente tem mais 1 minutinho e 50. Antes do Instagram derrubar? O Instagram vai derrubar. Da Vânia, eu vou pegar essa pergunta e vou mandar para a doutora e a gente vai entrar em contato para responder. Qualquer coisa a gente pode adicionar também, se vocês quiserem receber essas perguntas, enfim, receber essa resposta. A Vânia mandou aqui. A gente vai tentar. Se não der tempo, a gente dá um jeito de mandar para ela pelo direct depois. Sobre a alteração de alienação fiduciária do produto rural fungível, soja, milho, dá ao credor o respaldo nos casos de RJ. Será um credor extraconcursal, como nos casos de alienação de bens imóveis? Acho que é. Gente, acho que a gente realmente não vai ter tempo. A gente tem realmente 1 minutinho. Vânia, a doutora vai ver. Já tenho a pergunta aqui escrita. Vou mandar para a doutora. Ela escreve rapidinho alguma coisa. A gente manda para você por direct.
Desculpa, a gente realmente não vai ter tempo. Mas eu queria agradecer imensamente a presença da doutora hoje, toda a explanação feita. Parabéns, extremamente claro. A gente teve vários elogios aqui durante a live. Obrigada, gente. A todos que participaram. Obrigada, gente. A gente sabe que amanhã é feriado, mas aproveitem o feriado. Estamos aqui toda quinta-feira às 19h30. A gente tem uma live diferente, então nos acompanhem, curtam. Acompanhem a doutora Ticiane também no Me Instagram. acompanhem lá nas redes sociais. Muita coisa interessante, muito conteúdo que eu tenho certeza que vai trazer muito mais clareza em muitas outras coisas para vocês também. Muito obrigada. Perfeito. A todos. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigada, doutora. Até mais. Até. Abração. Tchau. Tchau.